Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, eu Acorda Vascaínos nessa segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Estou chegando aqui nessa manhã agradecendo a você que nos abre todo dia espaço na sua casa, na sua intimidade, para que a gente possa trazer as informações e também as opiniões sobre o Vasco da Gama. O domingo não foi fácil, particularmente para mim também não foi. Eu baqueei, eu não me sustentei. Depois de mais um insucesso, depois de uma sequência de tristezas, acordei estranho, não acordei bem. E fui fazer um exame, fui dar uma pesquisada, porque a cabeça estava explodindo. Eu avisei depois do pós-jogo na partida com o Mirassol, que eu estava com uma dor de cabeça enorme, e qual não foi a minha surpresa quando me sentei no Hospital São Vicente, na Gávea, aqui perto da minha casa, e fiz todos os exames, a pressão muito alta, e eu levei a minha garrafinha da Gold Case do Vasco, conversando com o médico, ele me perguntou várias coisas, se eu bebia, se eu fumava, enfim, e o meu nível de estresse, e eu mostrei a garrafa para ele, e ele deu um sorriso largo e me disse: viva a vida, procure fazer o seu trabalho, mas você não vai resolver os problemas deles, mas de qualquer maneira continue fazendo suas atividades, bebendo a sua água, tentando dormir bem, tentando viver a vida. É duro, cara. É muito duro. Eu ontem à noite tinha que fazer o Arquibancada do AV. Agradeci muito ao Emerson Rocha por ter feito a ajuda. Sabe, eu ontem não estava nem com vontade de falar. Não estava. A nossa escala de serviço geralmente sai no domingo à noite. Eu e o Emerson, a gente faz ali um bem bolado, saber como é que vai ser, transmissão de jogo, aquela coisa toda, para todos sabermos os nossos caminhos. E ele me colocou numa corda e eu juro que quase que pedi para não fazer. Eu estou muito triste, estou muito preocupado, estou muito angustiado e acho que isso é um sentimento geral. A gente vê o Campeonato Brasileiro rolando, a gente vê um pouco daquilo que eu estava falando no pós-jogo de sábado. Todo mundo faz uma graça, né? Todo mundo consegue fazer alguma coisa diferente no campeonato. O Santos, que está atrás de nós, ganhou do Flamengo, né? Foi lá na Vila Belmiro, o Neymar fez um gol e ganhou do Flamengo. O Ceará empata com o Flamengo, todo poderoso Flamengo. Vitória ganhava de 2-0 do Palmeiras, deixou o Palmeiras empatar. O Inter agora só perde em Porto Alegre e eu fico com uma dor no coração que se o Léo Jardim não tivesse sido expulso, a gente teria sido o primeiro a vencê-los. Porque depois foi o Fluminense, agora o São Paulo. Mas eu fico pensando, todo mundo faz uma graça, todo mundo dá uma alegria ao seu torcedor em algum momento. O torcedor do Vasco não. O torcedor do Vasco está apavorado. O torcedor do Vasco não sabe mais para onde correr. E o que é mais duro, a gente não sabe quais são as perspectivas. Comparando os últimos anos, eu não quero falar esse ano ainda de questão de rebaixamento, porque eu tenho visto uma evolução mínima no time. Eu tenho visto atuações um pouquinho melhores. Contra o Inter fizemos um grande jogo, contra o CSA a gente teve a maior parte do tempo a condição de vencer. E contra o Mirassol a gente teve um ótimo primeiro tempo. E depois de erros individuais tolos, a gente conseguiu reagir. E depois de mais um erro individual de um time que parece, sei lá, parece uma maldição, parece um karma. As coisas acontecem com o Vasco com muita facilidade, sabe? E isso é que desestimula, porque a gente cansa. A gente vê isso toda vez.
Eu me lembrei sábado daquele jogo Vasco e Guarani, lá em Campinas, em 2021. Acho que o técnico era o Fernando Diniz. Quando o Germancano foi bater o pênalti, e eu estava na casa da minha sogra. E eu já contei essa história. Eu vi o jogo na sala, há um corredor comprido, e o escritório onde eu montava as minhas lives era depois da cozinha. E para encerrar logo, para entrar no ar, eu com o aplicativo na mão, me surpreendi quando eu sentei para ligar o computador e liguei, estava 1-0 Guarani. Eu falei, não, tá errado, isso aqui não pode ser. E o roteiro é um roteiro duro, cara. Sabe, o destino tem feito roteiros muito duros com o Vasco. Os roteiros do Vasco são sempre os piores. Os roteiros do Vasco são sempre os mais vis com a torcida. O Cano perde um pênalti e no contra-ataque o Guarani faz 1-0. O Vasco toma 2-0 do Mirassol, empata, jogando bem, tem uma chance com o Verratti e toma um terceiro gol. É muita crueldade, sabe? É uma coisa assim que não dá pra gente explicar mais. Tem tudo, incompetência, incapacidade, um time que tem jogadores que tem momentos muito ruins, jogadores que mentalmente não estão preparados talvez para jogar nesse momento tão difícil do Vasco, uma direção que tem enormes dificuldades de poder dar uma satisfação ao seu torcedor. Tudo bem, é melhor até não ser bravateira, não bravatear, mas precisa dar um retorno. O Vasco tem um reforço. Tem 22 dias, indo para 23, para 24 agora, hoje. É um caráter de urgência absurdo, que a gente entende, eu não tenho dinheiro, mas a gente tem que ter. Precisa pedir emprestado, precisa vender alguma coisa, mas precisa ter, porque senão a gente vai ficar pelo meio do caminho. O Vasco tem o Léo Jardim, que é um grande goleiro, o Paulo Henrique é um excelente lateral. A gente tem jogadores no meio de campo de qualidade, o Thiago Mendes é bom jogador, o Hugo Moura sustenta bem, a gente tem o Tietê que está jogando muito bem, o Jair que é um jogador de qualidade, a gente tem Nuno e Felipe Coutinho que fisicamente estão abaixo, mas são bons jogadores. O Verratti é um jogador que faz gol, que tomara que o gol de sábado tenha tirado isso dele. O David voltando bem, o Ryan, uma jovem revelação. A gente não está tão longe de todo mundo. Claro que tirando os que estão em cima, que tem uma profusão de jogadores. Palmeiras ontem jogou contra o Vitória, botou no seu time C. E foi lá, empatou e por pouco não ganhou o jogo, sabe? Então é muito difícil isso. A gente fica muito angustiado porque o Vasco tinha tudo para poder dar o mínimo certo. Mas precisa de peças. A gente precisa de força. A gente precisa de empuxo. A gente precisa de saúde. A gente está falando de saúde há muito tempo. Não dá para a gente não correr 90 minutos. Não dá para a gente não marcar 90 minutos. Não dá para a gente tentar passar pelo nosso adversário com força durante 90 minutos. Competir. Não dá para a gente ter fôlego limitado. Não dá para a gente ter combustível que acaba. A gente precisa sobreviver. E eu me preocupo porque eu não consigo ver uma perspectiva. Eu não sei se quem está hoje no futebol do Vasco está preparado para isso. Se vai ter uma resolução, se a gente vai ter Há uma expectativa essa semana que o Vasco apresente reforços, no plural, zagueiro, atacante. Mas qual é a certeza que a gente tem de que esses jogadores serão os bons? Porque é aquilo, a gente reclama do Lloyd Augusto, que foi uma contratação cara, mas o Lloyd Augusto foi comprado por 2 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros, que é nada no futebol. A gente fala em 60 milhões de gastos. 60 milhões custa um jogador que o Flamengo tenha comprado, um jogador que o Corinthians ou que o Atlético Mineiro tenha comprado. A gente voltou a ser muito pobre. A gente voltou a ser muito desprovido. Isso dói. Isso traz uma dor de cabeça, isso traz uma preocupação, porque só fica assim quem ama muito, cara. Só fica assim quem é apaixonado. E nós somos muito apaixonados. A gente sente muito. As derrotas têm doído muito na gente, as derrotas têm feito a gente se sentir mal. Porque a gente não joga, mas a gente participa. A gente está dioturnamente com vocês, a gente vive isso diretamente. E o advento dos canais exclusivos de clube fizeram com que você se aproximasse ainda mais do clube. A gente fica feliz por isso.
Mas não é legal a gente estar participando disso junto. Não tá bacana. A gente tem uma audiência maravilhosa. A gente tem da parte de vocês um respaldo muito grande. A gente procura fazer o nosso máximo. Todos os profissionais aqui trabalham muito, a gente rala muito, a gente luta muito. A gente tem os nossos patrocinadores que nos ajudam. A gente tem o nosso trabalho que nos ajuda. Mas eu confesso a vocês, e tenho certeza que eu falo aqui em nome de Emerson, de Jean, de Sérgio, de Cerdeira, de Igor. O Igor Silva, quando acaba o jogo e vai abrir para mim, para a gente começar o pós-jogo, a voz dele me entristece. Porque todos nós sentimos, porque é o nosso produto. A gente tem que valorizar o nosso produto, a gente tem que gostar do nosso produto. E é desesperador, porque a gente não consegue ter alegria. Virou algo comum. O Vasco virou um motivo de tristeza para todos nós. Seja no dia a dia num restaurante, seja no dia a dia num supermercado, seja no encontro de rua. As pessoas olham para a gente com pena. Olham para a gente com desdém. Olham para a gente para sacanear. E a gente não tem mais força. A gente cai. Mas a gente vai tomar um remédio. Estou melhorando, estou melhor da dor de cabeça. Agradecer ao pessoal do Hospital São Vicente, mas eu não quero ficar tomando remédio. Eu quero estar bem de saúde. Eu quero estar feliz. Eu quero estar alegre. Eu quero estar satisfeito. E essa semana a gente tem um jogo quinta-feira contra o CSA, que é um jogo que me preocupa muito pela irresponsabilidade do CSA, porque ganhar, ganhou, perdeu, perdeu. Mas é um jogo que representa muito para o Vasco. E a gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro, adversário dificílimo domingo, e que a gente precisa vencer. A gente precisa dar a volta por cima. A gente tem aí, sei lá, ainda alguns jogos, um turno inteiro. A gente tem 20 jogos. E a gente precisa vencer. A gente precisa dar a cara a tapa. Porque senão vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. Não quero que ninguém fique assim, poxa, mas isso me deprime muito. Desculpe, eu não sou mentiroso. Eu não consigo enganar os sentimentos. Eu sou assim e você sempre assim. Vocês que brincam que no pré-jogo eu sou alegre, porque eu sou assim. Mas eu sinto muito, eu absorvo muito. Mas sou vascaíno, não vou desistir. Grande abraço, bom dia. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!